meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos. Mais uma aulinha de legislação penal extravagante. Mais ou menos, né? Porque aqui a gente vai tratar hoje da nova lei de licitações e os tipos penais não estão na lei extravagante. Essa lei alterou o Código Penal, mas a gente vai ver tudo que interessa da lei e também dessas alterações lá do Código Penal. Veja aqui. Lei 14.133 de 2021. Vamos lá, vamos para o que interessa. Eu vou trazer inicialmente para vocês aqui as principais alterações, mesmo que não sejam especificamente da área penal, mas achei por bem interessante fazer uma introdução aí para vocês. E o primeiro item, o primeiro ponto que a gente tem que entender é a questão da vacatio legis. O que é isso? Essa lei, parte dela entrou em vigor imediatamente, que são justamente os tipos penais, eles entraram em vigor imediatamente com a promulgação da lei, e parte ainda vai levar 2 anos para ficar valendo somente a lei nova, ou seja, a 8666 ainda vai valer por 2 anos, mas existem alguns critériozinhos que você precisa saber. E isso é muito importante porque isso vai influenciar diretamente nos tipos penais, porque existem muitos tipos penais que são normas penais em branco, que vão remeter aos conceitos aí da lei de licitações, que você precisa saber qual adotar. Eu vou explicar para você que vai depender do caso concreto, tá bom? Então vem comigo. Artigo 193, olha lá, estabelece a revogação das seguintes leis de forma fracionada no tempo. O artigo 89 ao 108 da 8666, na data da publicação que ocorreu em 1º de abril de 2021. Aqui estão englobados os tipos penais. Então, todos os tipos penais da 8666 foram revogados em 1º de abril de 2021. E ele traz outra regra. A 8666, a 10.520, a 12.462, após decorridos 2 anos da publicação da lei. Então, após 2 anos, todas essas leis aqui vão estar revogadas também. Agora tem um detalhe, porque existem contratos que têm vigor, que estão em vigor, né, que entraram em vigor na lei antiga ou entraram em vigor nesse período de vacatio legis. Como resolver? A lei também previu essas possibilidades. Vem comigo aqui. Ó. Então, contratos firmados antes da entrada da nova lei, continuará se sujeitando às regras da legislação em vigor na data da sua celebração. Então, celebrou o contrato na vigência da 8666, antes de entrar em vigor essa lei, 1º de abril de 2021, utilizam-se as regras anteriores, tranquilo? E depois disso, depois de 1º de abril de 2021, que ainda há, nesses 2 anos, ainda há a conjugação dessas 2 leis, a possibilidade de aplicação das 2 leis. Vem essa regra do artigo 191. Vem comigo aqui. Pelo prazo de 2 anos, a administração poderá optar por licitar de acordo com a nova lei ou de acordo com as leis que serão revogadas decorrido o prazo de 2 anos. A opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital. Então, quando o administrador vai publicar o edital e fazer a licitação, ele tem que indicar qual é a lei que vai ser utilizada. 8666, ou as leis antigas, ou a 14.133 de 2021. Tranquilo? Tem que entender isso aqui, porque isso vai influenciar nos tipos penais. Vamos lá. Agora, eu trouxe algumas alterações que não são exatamente da parte penal, mas achei interessante trazer esse resumão aqui para vocês. Não vou aprofundar muito nisso aqui, porque não é a minha área, mas muita coisa é importante vocês saberem os conceitos básicos. Então, primeira alteração importante, ó, exclusão de 2 modalidades, da tomada de preço e do convite. Essas 2 modalidades de licitação, elas foram excluídas, não existem mais na nova legislação. Então, você tem que saber que isso aí foi excluído, tá bom? As outras estão em vigor e foram acrescentadas mais algumas que eu vou trazer para você aqui também. Então, nova modalidade. Não, perdão, antes da nova modalidade. Vedação expressa da contratação de artigos de luxo. Então, o legislador novo, ele veda expressamente a contratação de artigos de luxo. Só que, infelizmente, ele não especificou, não criou critérios objetivos para que seja artigo de luxo. Então, não há especificação na nova lei, isso vai abrir margem para discussão, isso chegar lá nas cortes superiores. Infelizmente,
foi um conceito que foi introduzido lá, artigo de luxo, mas como não houve especificação, vai ser difícil de aplicação na prática se for alguma coisa muito absurda, muito teratológica. Aí, tranquilo? Mas importante vocês saberem que foi vedado expressamente a contratação de artigos de luxo. Aí houve a introdução dessa nova modalidade aqui, ó, diálogo competitivo. É muito interessante esse diálogo competitivo aqui. Então, em hipóteses que a administração ela queira contratar, mas ela não saiba exatamente como ela fazer aquela contratação ali, como ela colocar na prática aquele serviço, aquele produto ali. Então, são contratações chamadas complexas. Então, ela precisa do apoio da iniciativa privada para que ela traga soluções para a administração. Então, a administração não sabe ainda como resolver aquele problema, então ela chama a iniciativa privada, os possíveis candidatos àquela licitação ali, e em conjunto eles pensam possibilidade. Muito interessante isso aqui. Eu participei das eleições, das últimas eleições, e eu vi isso aqui na prática, achei extremamente interessante com relação à possibilidade de votação de maneira remota. Então, o presidente do TSE, ele estava colhendo informações, vendo hipóteses em que empresas privadas estavam demonstrando como isso poderia ser feito de forma segura e eficiente e tal. Então, eu vi ele passando por vários estandes para ver como que isso aí poderia auxiliar ou a administração fazer essa contratação desse serviço, ou seja, a votação de forma remota. Eu nem sei como é que está essa situação, mas eu estou te falando que eu vi isso na prática, é muito interessante. Então vamos só para deixar organizado aí no caderno de vocês. Ó. Tem a função de oferecer soluções para contratações complexas da administração pública através do diálogo com a iniciativa privada. O órgão define suas necessidades, então isso é muito importante, o órgão define quais são as necessidades e os critérios da pré-seleção dos licitantes. A partir disso, iniciam-se os diálogos com os licitantes selecionados com o objetivo de obter informações e alternativa de soluções. Em seguida, os licitantes selecionados poderão apresentar suas respectivas propostas. Então, é interessante que a iniciativa privada ela apresenta a solução para o problema, em conversa, em diálogo com a administração pública. Tá bom? Muito legal essa modalidade aí. Então, fases da licitação também houve alteração. Muito salutar, muito importante, que era muito criticada aí pela doutrina. Então, as fases hoje em dia como são? Preparatória, divulgação do edital, apresentação das propostas ou lances, julgamento, habilitação, recurso e, por fim, por último, homologação. Então, antes, a homologação era no início do processo licitatório, cara. No início, não faz sentido. Você só homologa quando está tudo certo. Então, passou por todas aquelas fases, o licitante cumpriu todas as exigências, você homologa. Então, se homologar no início, você pode causar um prejuízo muito grande. Você vai, no meio do processo licitatório, você observa que ele não atende os requisitos ali. Aí você já homologou, tem que anular e tal, dá muito mais trabalho, dispêndio para a administração. Então, houve essa alteração para botar a homologação no final, que obviamente faz muito mais sentido. Show? Vamos lá. Galera, eu estou falando um pouquinho depressa, isso aqui vai ficar organizado aí no material que eu vou enviar para vocês, mas esse aqui não posso aprofundar muito, porque nossa aula é de legislação penal extravagante. Então aqui eu só dou uma pincelada nessas principais alterações, tá? Novos casos de inexigibilidade. Isso aqui é importante porque tem tipo penal exatamente sobre essas hipóteses da contratação direta. Então, inexigibilidade nada mais do que uma contratação direta. Isso aqui, tomem cuidado. Então, a gente tem a possibilidade do credenciamento e da locação ou aquisição de determinado imóvel. Então, galera, primeira hipótese, credenciamento. Então, a administração, existem situações em que ela tem uma necessidade tão grande de determinado produto ou serviço que ela quer contratar todo mundo que está na iniciativa privada que consegue fornecer aquele produto ou serviço. Então, a demanda da administração é maior do que existe no mercado. Então, não tem necessidade, não existe possibilidade de você fazer uma competição, porque a administração quer contratar tudo. E, inclusive, em hipóteses aqui, que ela faz a importação de bens e tal, ou chama empresas do exterior para contratar o serviço. Então, para que fazer uma licitação no caso em que a administração quer tudo que tiver no mercado?
Então, ele simplesmente a empresa, a pessoa jurídica faz o credenciamento e ela vai ser automaticamente contratada. Obviamente, seguindo aqueles critérios estabelecidos ali previamente pela administração. E a outra hipótese é a locação. Então, existem hipóteses, ou aquisição, locação ou aquisição de imóvel. Existem hipóteses em que a administração ela precisa de alugar ou adquirir um imóvel naquele exato local. Então, não adianta outras pessoas se candidatarem porque o local já está pré-definido. Não existe possibilidade de competição. É exatamente ali daquele local que a administração precisa. Então, são hipóteses muito específicas que não há possibilidade de escolher outra proposta. Então, vai adquirir somente aquela. Então, é uma hipótese prevista legalmente de inexigibilidade. Tranquilo? Outra situação importante foi a retirada da vedação por marca. Então, na legislação anterior, ela vedava a escolha por marca. Nas inexigibilidades, não se faz mais referência à marca. Isso está lá no artigo 74. Ó. Inexigível a licitação quando inviável a competição em especial nos casos de aquisição de materiais, de equipamentos ou gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Veja bem, existem situações e hipóteses em que somente aquela marca atende. Então, para quê? Por que não? Por que excluir essa possibilidade aí da contratação por marca? É lógico, isso tem um critério muito específico, tem que estar muito bem fundamentado. Mas existem hipóteses em que não existe outra alternativa a não ser contratar aquela marca. Então, isso foi retirado expressamente, essa vedação por marca. Foi bacana, interessante. É lógico, tem que ter uma fiscalização muito grande para não haver fraudes, né? Mas isso aí são outros 500. Outra alteração, novos valores para a contratação de baixo valor. Então, aqui, ó, novos valores de dispensa por baixo valor. Primeira hipótese, de obras e serviços de engenharia ou de serviço de manutenção de veículos automotores. Hoje em dia, é até R$100 mil que pode se dispensar a licitação. Então, antigamente era 33 mil reais, era muito baixo esse valor. Para a gente pode parecer, para nossos particulares, né, pode parecer muito, muito, muito alto, mas para a administração não. Isso aqui é mais dispendioso para a administração fazer uma licitação valores abaixo desse valor, desse critério estabelecido, critério objetivo estabelecido aqui, tá bom? E para outros serviços e compras, até R$50 mil. Antigamente era 17 mil. Outra alteração importantíssima, que os valores serão atualizados anualmente, está lá no artigo 82 da nova lei de licitação. Por que isso é muito importante? Porque antigamente não havia essa definição de quando esses valores iam ser reajustados ou alterados ou atualizados. Então, gerava um déficit muito grande, porque a administração demora para o legislador até atualizar, verificar, mandar para o legislador fazer essa alteração. Então, agora já está pré-definido que anualmente isso aqui vai ser atualizado com índices e critérios estabelecidos lá pela lei, tá bom? Mas é importante você saber que agora, anualmente, esses valores são atualizados. Tranquilo? Vamos embora. Critérios de julgamento. Houve novidade aqui também, ó, destaquei para vocês. Então, o resto que não está destacado aqui, já existia. Isso aqui é que é novidade. Então, hoje em dia, como que está? Menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico e maior desconto e maior lance. Então, maior retorno econômico. Veja bem, muito boa também essa alteração. Então, parece que essa nova lei foi feita e atualizada por legisladores e juristas que, de fato, conhecem a realidade. Porque as alterações, em regra, foram muito boas, inclusive lá nos aspectos penais, que eu vou falar para vocês, porque houve um acréscimo aí considerável das penas. Mas vamos falar mais à frente. Maior retorno econômico. Então, muitas das vezes, queridos, a administração, ela paga um pouco mais, ela se predispõe a pagar um pouco mais por aquele serviço ou produto, mas ela está pensando no futuro. Aquilo trará um retorno econômico para ela muito maior. Então, ela faz um investimento em tese maior agora, inicialmente, esse aporte inicial. No entanto, o retorno econômico a médio e longo prazo para ela vai ser muito bom. Então, isso, obviamente, tem que estar dentro de um estudo econômico trazido ali na hora de lançar esse edital de licitação. E se tiver comprovado ali, um parecer jurídico, tudo isso comprovado pela parte técnica, pode também
ser não o menor preço inicialmente para a administração, mas a longo prazo vai ser muito mais vantajoso. Show? Beleza, vamos lá. Criação do Portal Nacional de Contratações Públicas, o chamado PNCP. Tomem cuidado com isso aqui, porque isso aqui também influencia lá nos nossos tipos penais. Eu vou falar com vocês lá na frente a questão dos registros e tal. Existe um tipo penal específico. Mas é importante que você saiba da criação desse Portal Nacional de Contratações Públicas. Qual que é aí o objetivo desse portal? Ó? Divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos pela lei. E 2, realização facultativa das contratações pelos órgãos de entidade dos poderes executivo, legislativo e judiciário de todos os entes federativos. Todos os entes federativos. O que isso quer dizer, queridos? Aqui vai centralizar as informações relevantes, as hipóteses de cadastramento, de quem está com cadastro declarado inidôneo, quem está com regularidade fiscal e etc. Então você concentra tudo num portal. Muito bom, muito interessante isso, porque não tem desculpa daquela prefeitura, aquele município pequenininho lá, falar, não sabia que ele era declarado inidôneo, essa pessoa jurídica, essa empresa que era declarada inidônea. Porque você tem, hoje em dia, a obrigação de consultar esse portal aqui e todas as informações são centralizadas. Muito bacana essa alteração, então você precisa saber dessa criação desse portal. Outra alteração, possibilidade de orçamento sigiloso. A administração vai divulgar ao final quanto ela pretende pagar por aquela compra daquele produto ou serviço. Outra alteração interessantíssima e importante para a administração pública. Por quê? Porque às vezes ela lançava um edital em que ela falava, olha, eu pago no máximo tanto por esse serviço ou produto. E já existe uma tecnologia, por exemplo, na iniciativa privada, que ele consegue fornecer aquele produto ou serviço por muito menos do que a administração pretendia pagar. Então, hoje em dia, a administração demora um pouco, esse elefante branco que é a administração, demora para se atualizar, né, com a iniciativa privada. Então, existem situações que é melhor divulgar ao final quanto a administração pretende pagar. É isso que a gente chama de orçamento sigiloso. Muito bacana, porque isso pode gerar economias enormes para a administração. Por isso que houve essa possibilidade expressa aí na lei. Entenderam? Vamos lá. Criação da figura do agente de contratação. Então, antigamente havia uma confusão da questão da comissão de licitação, do pregoeiro e tal. Então, hoje em dia, expressamente na legislação, tem esse chamado agente de contratação, que é a pessoa designada pela autoridade competente entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ou procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento da licitação. Então aqui, hoje, a gente tem uma pessoa responsável por aquela contratação em determinado ente público. É lógico que a gente pode ter mais de um agente de contratação aqui, se estiver falando de um estado, tal, um município muito grande, então uma pessoa não consegue concentrar todas as licitações aí de determinado ente, mas vai concentrar e ficar uma pessoa responsável. Isso aqui também é muito importante. Criação do Instituto da Matriz de Riscos. Isso aqui foi só uma aperfeiçoada do que já existia. Isso aqui nada mais é do que uma cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidade entre as partes, caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. Então você já ouviu falar, se você estudou direito administrativo, muito sobre isso aqui, ó, equilíbrio econômico-financeiro. Então o contrato, seja na iniciativa privada ou na iniciativa pública, ele tem que ter um equilíbrio econômico-financeiro entre as partes. Então, mas existem situações excepcionais em que isso foge do controle. Então, é necessário retomar esse equilíbrio econômico-financeiro. Isso já existia na lei anterior, só que aqui houve uma melhora, um aperfeiçoamento, porque essa questão dessa ideia de matriz de riscos. Então, a administração agora pode prever situações em que, de fato, pode-se retomar esse equilíbrio econômico-financeiro, tá bom? É lógico que existem situações que são imprevisíveis, mas no que puder, a administração vai também estabelecer no contrato essa matriz de riscos aí, tá bom? Possibilidade da advocacia pública fazer a defesa judicial ou extrajudicial do servidor.
Então, a advocacia pública, é lógico, não são todos os entes, todos os municípios que existem um corpo jurídico próprio e tal. Então, muitas das vezes, a contratação de advogados, quando muda a administração, etc. Mas isso é uma outra discussão. Deixa eu explicar isso aqui para vocês, o que é isso. A advocacia pública são aqueles profissionais, né, do direito, operadores do direito, que são responsáveis por defender a administração nos seus respectivos entes. Então, na esfera federal, tem a AGU, a Advocacia Geral da União, são advogados, fazem concurso público, certinho. No âmbito estadual também, no âmbito municipal nem sempre há licitação, né, concurso público, mas há contratação ali de determinados profissionais. Havia uma discussão muito grande se a advocacia pública podia defender os servidores públicos. Então, é uma controvérsia muito grande. Agora, tem previsão expressa dessa possibilidade, mas tem alguns requisitos. Vamos ver quais são os requisitos. Importante vocês saberem isso. Então, hoje em dia, se um servidor de determinado município ou determinado estado da federação for processado por improbidade administrativa, por exemplo, a advocacia pública daquele respectivo ente pode defender esse servidor, desde que, esteja relacionado a licitações e contratos, porque a gente está lidando exatamente com a lei de licitações e contratos, né? Então, não é uma disposição genérica aí para toda a administração, é específico de licitações e contratos. 2, em razão de ato praticado em consonância com parecer público. O que é isso? Toda vez que é aberto um processo licitatório, é necessário, um dos requisitos é que haja um parecer jurídico para estabelecer, dizer se aquela contratação ela é viável, ela é possível, ela está dentro dos critérios legais. Então, se houver um parecer, por exemplo, determinando a dispensa de licitação, e o servidor agir conforme esse parecer, e posteriormente ele for processado por improbidade administrativa, especificamente naquela licitação, ele pode ser defendido pela advocacia pública. É isso que esse artigo, essa novidade trouxe aqui. E por último requisito, é uma faculdade do agente público, ou seja, ele tem que expressamente querer ser representado e defendido pela advocacia pública, porque ele tem a faculdade de contratar um advogado particular para defender ele, tá bom? Então, é algo facultativo, não é obrigatório que a advocacia pública vai defender todos os servidores que forem processados em razão dessa situação aqui de processos licitatórios, tá bom? Então, são esses 3 requisitos aí. Show? Tranquilo? Galera, agora a gente vai entrar, a gente terminou essa explanação geral aí das novidades, a gente vai entrar especificamente nos aspectos penais. Então, eu vou dar uma visão geral, e isso aqui vale para todos os tipos penais. Então, tudo que eu falar agora, antes de adentrar especificamente em cada tipo penal, vale para todos, tá bom? Então, em vez de ficar repetindo em cada tipo penal que eu vou analisar, eu já faço essa análise inicial aqui. Preste atenção, porque isso aqui cai muito em prova de concurso público e prova da OAB, se você vai fazer OAB também, preste atenção, porque geralmente as bancas cobram esses aspectos gerais aqui com muita força, com muita vontade, viu? Vamos lá. Qual é o bem jurídico que a gente vai defender e tutelar aqui nesses tipos penais que a gente vai analisar? A moralidade administrativa, especialmente contra os princípios da competitividade e isonomia. Ah, professor, você botou uma jurisprudência aí de 2013, anterior à nova lei de licitações. Queridos, é óbvio que eu fiz essa análise aqui, então tudo que eu botar aqui de legislação ou doutrina que é anterior à nova lei, está valendo, não houve alteração. Então não houve alteração nenhuma quanto ao bem jurídico tutelado, que é óbvio que é a moralidade administrativa, especialmente os princípios da competitividade e isonomia. Então isso aqui é só para vocês verem que se for levado aos tribunais superiores, isso aqui é até o TRF4, né, Tribunal Regional da 4ª Região, vai continuar igualzinho, tá bom? Então é isso aí, esse é o bem jurídico de todos os tipos penais que a gente vai analisar aqui. Elemento subjetivo, somente modalidade dolosa. Todos os tipos, todos os crimes relacionados a licitações e contratos, somente modalidade dolosa. Não existe a possibilidade dele ser responsabilizado criminalmente na modalidade culposa.
Prestem atenção nisso. Isso cai direto em prova, tá bom? Eu falei responsabilização criminal. Não falei na esfera civil. Vou falar aqui embaixo para vocês. Próximo, segundo item que eu vou falar aqui, que é a independência das instâncias, porque a gente tem a instância criminal, civil e administrativa. Na civil e administrativa é possível se punir uma conduta ilícita na modalidade culposa. Na criminal, never, nunca, tá bom? Tranquilo? Então, destaca aí. Ação penal, todas são incondicionadas. Incondicionadas. Não depende de representação, não depende de relatório de inquérito policial, não depende de aprovação de contas, que eu botei inclusive aqui, pelo Tribunal de Contas dos Estados, da União, dos municípios. Não importa. O Ministério Público tomou conhecimento de uma conduta ilícita, ele pode oferecer a denúncia com qualquer informação, com informações que cheguem até o conhecimento dele, ou até mesmo fazer uma investigação ali independente. Tranquilo? Eu falei aí Tribunal de Contas dos municípios, alguém pode estranhar aí, existem alguns estados da federação que têm Tribunal de Contas dos municípios. Não é a regra, mas existem ainda alguns estados da federação. Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Independência das instâncias. O juiz criminal não fica vinculado à decisão proferida pelo Tribunal de Contas ou pelo Poder Legislativo. Isso é uma decisão do STF. Toma cuidado. Então, a gente tem, acabei de falar, né, as instâncias criminal, civil e administrativa. É lógico que existem princípios que regem o direito penal, o direito criminal, e um deles é o princípio da ultima ratio, ou seja, a última instância que vai ser adotada aí para punir alguém é o criminal. Então a gente tem outras instâncias que as punições são mais, entre aspas, fáceis de ocorrer, tá bom? Então, inclusive com punição pela modalidade culposa. Mas não há vinculação. Então, se ele for absolvido, por exemplo, na esfera administrativa, ou se a conta dele lá for aprovada, se ele for absolvido lá no Tribunal de Contas, ou uma ação de improbidade, por exemplo, isso não vincula a esfera criminal. E vice-versa, tá bom? As instâncias são independentes. Vai depender de uma instrução, de uma análise pelo juiz, etc., do caso concreto. Tranquilo? Beleza? Show. Vamos lá. Pena. As penas foram agravadas com as alterações dos tipos penais, prevendo, inclusive, pena de reclusão. Isso aqui foi muito ovacionado, muito bem recebido pela doutrina. Antes só havia pena de detenção. Então, a possibilidade de fato haver uma punição efetiva era muito pequena. Seja pela prescrição, você pega um advogado bom aí, é possível entrar a usar vários recursos e tal, ou seja, pelo caso de efetividade, se houver uma eventual sentença penal condenatória, uma sentença que preveja detenção, não tem o rigor ali dos regimes mais gravosos, então praticamente ele pagava ali uma cesta básica, um serviço à comunidade, ou seja, não dava nada. Na prática, não dava nada. Tá bom? Então, houve uma sensível agravação das penas, inclusive com possibilidade de reclusão em mais de um artigo. Então, você pode ter certeza que isso vai ser cobrado. Certeza como o ar que você está respirando que isso vai ser cobrado. Por que eu te falo isso? Porque as questões anteriores, na legislação anterior, eles cobravam demais essa questão da detenção. E agora, com essa alteração, eles vão cobrar também, tá bom? Toma cuidado. Norma penal em branco. Então, vários tipos penais, vocês vão ver, eu vou analisar um a um, eles fazem referência aí a dispositivos, a institutos que a definição a gente encontra na legislação. Seja na nova lei de licitação, na 14.133, seja na 8.666. Aí eu botei aqui, cuidado com a vacatio legis, depende de como que o contrato foi celebrado, quando e qual a lei que eles adotaram. Então toma muito cuidado isso aqui. Acredito que não cobre numa prova objetiva essa questão da vacatio, da norma penal em branco, isso é muito complexo. Eu diria aí que numa prova discursiva ou numa oral, sim. Mas na objetiva acho difícil ele fazer essa confusão da vacatio legis aí, tá bom? Mas é importante vocês saberem. Toma cuidado que depende do caso concreto, porque existem definições que
estão previstas aí na nova legislação e definições que a gente tem na legislação anterior. Então, pequenas alterações, mas são alteração, é o que está na lei. Tem que adotar o critério legal aí para essa norma penal em branco, para essas definições, essas remissões que se faz à legislação, tá bom? E por último aqui, para a gente encerrar esse slide aqui, esse primeiro bloco, toma cuidado que a gente tem uma legislação específica de 2013, que é a chamada Lei Anticorrupção, a Lei 12.846, que ela prevê várias condutas muito semelhantes a esses tipos penais aqui. Mas não se confundem, tomem cuidado, porque essa lei anticorrupção, o foco dela é punir as pessoas jurídicas. Então, aqui a hipótese de punição de pessoa jurídica. A gente não está falando do aspecto criminal. Então, está relacionado a condutas ilegais, ilícitas, no entanto, para se punir as pessoas jurídicas. Então, se a gente comparar essas duas leis, eu fiz isso quando eu estava analisando os tipos penais ali, a gente tem tipos muito semelhantes, mas não confundam. E outra coisa importante que vocês precisam saber, que eu já falei, independência das instâncias. Então, se ele for absolvido lá num eventual processo contra a pessoa jurídica, a pessoa física responsável pode ser punida tranquilamente. E preste atenção, não estou falando de punição criminal da pessoa jurídica não, porque não existe isso. Só existe uma hipótese, né, prevista na Constituição, que são os crimes ambientais. Aqui são ilícitos cíveis, tá bom? Então aqui apenas prevê responsabilização da esfera civil e administrativa, eu falei civil, mas também é civil e administrativa de pessoas jurídicas, e não exclui a responsabilização criminal dos novos tipos penais. Tranquilo? Beleza? Vamos tomar uma água aqui e a gente continua no próximo bloco.